O presidente chinês Xi Jinping inspecionou a nova área de Xiangan, zona de desenvolvimento inovador no norte de Libei, China. As áreas recém-construídas pareciam vazias quando visitamos. Segundo as autoridades locais, nos últimos 7 anos, 120 mil pessoas se mudaram para essas novas casas, sendo muitos deles moradores das aldeias aplainadas para a construção da cidade, e não recém-chegados. A China construiu a cidade mais futurista do mundo, Xiangan. Mas após gastar 93 bilhões de dólares, esta megacidade está falhando. Só para você entender esse custo absurdo, é o equivalente a possuir 26 times na NFL. Xiangan foi projetada para ser o modelo para as cidades futuras. Uma cidade dos sonhos, criada para aliviar o congestionamento de Pequim, impulsionar a inovação tecnológica e demonstrar a sustentabilidade ambiental. Lançada pelo presidente Xi Jinping, Xiangan deveria ser a solução para a superlotação de Pequim. O objetivo é criar um novo centro urbano para abrigar milhões de pessoas até 2035. Mas, apesar deste enorme investimento, Xiangan está falhando de maneira espetacular em alcançar seu principal objetivo. Mesmo com a cidade ostentando um horizonte moderno e um investimento massivo, se pensaria que a megacidade estaria atraindo pessoas aos milhares. Mas Xiangan permanece estranhamente vazia. Isso levanta a questão: onde estão os milhões que foram prometidos? Inaugurada em 2017, esta megacidade buscava aliviar a tensão de Pequim, realocando órgãos governamentais, estatais e centros de pesquisa para suas novas ruas reluzentes, atraindo milhões com seu deslocamento eficiente, negócios prósperos e um ambiente mais verde. Um lugar onde a inovação floresceria, abandonando o caos de Pequim. A infraestrutura está pronta, mas as pessoas simplesmente não estão lá. A cidade é um exemplo de ambição e grande visão, mas sua dificuldade em atrair moradores levanta dúvidas sobre a realização de suas promessas. Há alguns anos, tudo aqui era terra de plantio. Shou'an, uma cidade de quase 2.000 km², foi construída do zero em apenas 6 anos. Agora tenho uma séria ressalva sobre este vídeo. Este é um tópico sensível para o CCP, por isso a mídia mainstream e poucas pessoas falam abertamente sobre isso. Então, se puder, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo para ajudar o vídeo, isso realmente faz a diferença. Especialmente porque o YouTube tende a favorecer o conteúdo mainstream e nem sempre promove vídeos sensíveis, particularmente aqueles críticos ao CCP. Lembre-se, até mesmo um único like pode ajudar muito a divulgar essa verdade. Vamos continuar com o vídeo. Numa perspectiva mais ampla, é fácil notar que o maior obstáculo que o presidente Xi não considerou foi convencer as pessoas a se mudarem para lá. Mas por que você não gostaria de se mudar para lá? Bem, porque começar de novo em uma cidade totalmente nova não é tão atraente quanto ficar em um lugar como Pequim, onde tudo já está no lugar. Apesar da infraestrutura de ponta de Xiangan, faltam elementos que fazem uma cidade se sentir como um verdadeiro lar. Uma grande cidade não é apenas sobre prédios modernos e tecnologia avançada. Ela precisa de uma vida social animada, cultura e boas oportunidades de carreira. Atualmente, Xiangan carece dos elementos-chave que cidades estabelecidas desenvolvem naturalmente com o passar do tempo. Mesmo que o governo possa transferir empresas, convencer pessoas, especialmente jovens profissionais, famílias e empreendedores, a deixarem suas comunidades familiares, redes de carreira e confortos diários, é muito mais desafiador. Apesar das atrações de alta tecnologia, Xiangan tem enfrentado dificuldades para ocupar seus imponentes arranha-céus e ruas vazias. O principal problema está na natureza de longo prazo do projeto Xiangan, que não foi concebido como uma solução rápida. O cronograma da cidade projeta o crescimento populacional total somente para 2035. O governo chinês tem metas ambiciosas, prevendo que até 2035, 5 milhões de pessoas chamarão a cidade de lar. Esse longo cronograma significa que muitas das coisas que as pessoas foram prometidas, como comodidades sofisticadas, bons empregos e locais culturais divertidos, não estarão prontos por anos. Para quem pensa em se mudar para lá ou abrir um negócio, é difícil dar o passo quando a cidade ainda parece estar no início. Por que arrumar sua vida ou investir seu dinheiro em um lugar que ainda é basicamente novo? Para superar os obstáculos da cidade, o governo chinês tem investido muito dinheiro e esforço em seu desenvolvimento.
Para encorajar a mudança, eles ofereceram incentivos como subsídios de aluguel e criaram regras exigindo que os compradores morem nas casas adquiridas. Muitos dos que se mudaram para lá não o fizeram por escolha, mas enviados por seus empregos, frequentemente em empresas estatais. Os esforços não surtiram o efeito esperado. Empresários locais manifestaram incertezas. Os subsídios de aluguel podem parecer vantajosos, mas há um problema. Para os funcionários, é difícil imaginar chamando este lugar de casa quando falta o que faz uma cidade se sentir viva e emocionante. No momento, Xiangan parece mais uma casca de cidade do que o centro moderno e movimentado que deveria ser. O aço e o concreto podem se erguer, mas o verdadeiro coração de uma cidade vem de seus habitantes. Infelizmente, a impressionante infraestrutura de Xiangan não parece ganhar vida. As estações de trem de alta velocidade conectam a cidade a Pequim, permitindo um trajeto de menos de 1 hora, considerado pelo presidente Xi Jinping um elemento importante para o desenvolvimento. A região possui várias rodovias que conectam diferentes áreas, facilitando o deslocamento entre os lugares. Teoricamente, essas estradas deveriam impulsionar o crescimento empresarial, agilizando o transporte. Há também um sistema de transporte público bem planejado, incluindo um metrô de alta tecnologia para reduzir o trânsito e ser mais ecológico. A própria cidade tem ruas largas e impecáveis, calçadas feitas para caminhar e pontes novíssimas. No entanto, quase não há ninguém lá para usá-los. A cidade está pronta para uma população movimentada. Mas até agora, as pessoas não chegaram, como você pode ver neste relatório. Depois de 8 anos, fotos recentes das ruas nas redes sociais mostram uma cena assustadora. As largas estradas estão quase desertas, com quase nenhuma pessoa ou veículo à vista, mesmo após dirigir por dezenas de quilômetros. Agora, Xiangan pode parecer uma cidade vazia, mas, na verdade, é um enorme experimento em tecnologia controlada pelo governo. Xiangan, construída pela China como parte de seu impulso para centros urbanos de alta tecnologia, está repleta de sistemas de última geração que a diferenciam das cidades tradicionais. Uma de suas principais características é um sistema de tráfego com inteligência artificial. Apesar do baixo número de carros nas estradas, o sistema já está ativo para monitorar e gerenciar o tráfego. Ele pode rastrear o movimento dos veículos em tempo real, ajustar sinais e controlar o congestionamento automaticamente. Apesar de melhorar a eficiência, esse tipo de tecnologia gera preocupações sobre o controle do governo nos movimentos diários das pessoas. A rede elétrica da cidade é totalmente automatizada, utilizando dispositivos inteligentes para regular o consumo de energia em edifícios, postes e serviços públicos. Em teoria, isso reduz o desperdício e os custos. Mas isso também significa que o governo pode monitorar e controlar o consumo de energia constantemente. Talvez o aspecto mais preocupante de Xiangan seja seu extenso sistema de vigilância. Câmeras com software de reconhecimento facial monitoram a cidade, rastreando o movimento das pessoas e aplicando normas rígidas. Ações simples, como atravessar a rua fora da faixa, podem resultar em multas automáticas, dando às autoridades controle sobre a vida cotidiana devido ao intenso monitoramento. Embora Xiangan seja frequentemente apresentada como uma visão do futuro, também destaca os riscos de uma sociedade impulsionada pela tecnologia, onde eficiência e segurança vêm ao custo da liberdade pessoal e privacidade. Mas Xiangan não é apenas sobre tecnologia. Também visa ajudar o meio ambiente e reduzir a poluição. A cidade utiliza energia renovável como eólica e solar, em vez de combustíveis fósseis. A cidade de Xiangan é projetada para ser muito verde e ecológica. Com parques, ruas arborizadas e lagos artificiais, proporciona uma sensação de calma e conexão com a natureza. Os edifícios na cidade são construídos com materiais ecológicos, não prejudicando o meio ambiente. A cidade também possui regras rigorosas para manter-se verde e sustentável. Para apoiar a energia limpa, há estações de carregamento para carros elétricos em locais convenientes, facilitando o abastecimento sem problemas. A cidade foi projetada com base no conceito de cidade de 15 minutos. Isso significa que tudo o que as pessoas precisam, como escolas, hospitais e lojas, está a apenas uma curta caminhada de suas casas. Isso facilita a vida e diminui a necessidade de viagens ou deslocamentos longos. Com seus objetivos e design ecológicos, esperaríamos que a cidade atraísse pessoas.
Mas as únicas pessoas que você encontrará em Xiangan são funcionários do governo. Porque não há residentes suficientes. Negócios como lojas, restaurantes e outros serviços não querem abrir lá. Não há clientes suficientes para compensar. Até empresas estatais transferidas para Xiangan enfrentam dificuldades para encontrar funcionários dispostos a morar em um local tão calmo e deserto. Para resolver isso, o governo está oferecendo empregos garantidos para atrair mais pessoas. Mas mesmo com esses benefícios, Xiangan ainda não parece tão atraente quanto grandes e movimentadas cidades como Pequim. Sem uma comunidade animada e pessoas suficientes para apoiar o comércio local, a cidade tem dificuldade em crescer e ser um lugar vibrante e próspero para se viver. Outro problema para essa megacidade é que sua tecnologia avançada não está fazendo muita diferença. Este é um dos ônibus inteligentes de Xiangan. Os ônibus elétricos e sem motorista estão passando por testes e, eventualmente, serão gratuitos para o uso público. Eles podem dirigir até 200 km antes de precisar de recarga. Como mencionado, a cidade foi projetada para ser super tecnológica, com carros autônomos, automação e sistemas de energia inteligentes. Contudo, muitas dessas ideias ainda não têm seu potencial plenamente explorado. Por exemplo, carros autônomos estão apenas estacionados em lotes e garagens, porque não há situações reais suficientes para testá-los. A cidade também possui sistemas de inteligência artificial para ajudar na gestão, mas devido à baixa população, a inteligência artificial não recebe feedback suficiente para aprimorar-se. Embora a cidade pareça moderna e futurista, a falta de pessoas torna difícil para todas essas tecnologias sofisticadas serem úteis. Os desafios de Xiangan vão além de atrair moradores, revelando problemas na maneira como a China desenvolve novas cidades. O planejamento urbano na China foca em construir grandes projetos primeiro, em vez de permitir que as cidades cresçam organicamente baseadas nas necessidades da população. Essa é uma das razões da luta de Xiangan. A maioria das cidades prósperas cresce naturalmente ao longo do tempo com a chegada de empresas e pessoas. Mas Xiangan foi construída com a expectativa de que as pessoas viriam após sua conclusão. Contudo, as pessoas não se mudam para um lugar só porque o governo manda. A falha de Xiangan em atrair pessoas suficientes para se sustentar mostra os problemas com esse tipo de desenvolvimento forçado. Uma grande razão pela qual Xiangan não atraiu muitas pessoas é que parece vazio e sem vida. Uma cidade não se resume a prédios e estradas. Precisa de energia, entretenimento, cultura e uma comunidade forte para se sentir viva. Cidades que crescem naturalmente ao longo do tempo desenvolvem essas coisas por conta própria à medida que as pessoas criam tradições, negócios e locais de encontro. Mas Xiangan foi construída do zero pelo governo, sem muita reflexão sobre o que torna uma cidade divertida e acolhedora. Ao contrário de Pequim, onde séculos de história se misturam com o dinamismo moderno, Xiangan parece um projeto de desenvolvimento estéril. A falta de apelo social e cultural imediato da cidade contribui para a luta. Jovens profissionais e famílias buscam locais que vão além de simplesmente oferecer empregos. Eles buscam diversão, uma cena social vibrante e um forte senso de comunidade. No momento, Xiangan não tem muito disso, o que torna difícil atrair as pessoas de que precisa para crescer. Por causa disso, a cidade não desenvolveu a atmosfera agitada e emocionante que faz um lugar parecer vivo. Em vez disso, Xiangan tem sido chamada de cidade fantasma, com ruas vazias e sem muita atividade. Sem novos moradores trazendo vida, é difícil para a cidade realmente crescer. O Partido Comunista Chinês investiu muito dinheiro em Xiangan, oferecendo isenções fiscais e até transferindo alguns funcionários e escritórios do governo para a região. Apesar de todas as vantagens, a cidade não conseguiu construir uma economia forte e vibrante. Para um lugar crescer, é necessário demanda natural, empresas privadas e um mercado de trabalho impulsionado por inovação e pessoas dispostas a assumir riscos. O governo esperava que as empresas se concentrassem na nova área apenas devido às diretrizes estatais. Porém, grandes empresas hesitam em se mudar para cidades sem um ecossistema econômico estabelecido. Ao contrário de Shenzhen, que se tornou um grande sucesso por ter um mercado livre e estar próxima a Hong Kong, o que impulsionou seu crescimento. Mas Xiangan é um projeto governamental, não exatamente um ponto quente para oportunidades de negócios. A maior parte dos empregos está vinculada a indústrias estatais, limitando a atuação de empresas privadas. Sem esses empregos,
profissionais e trabalhadores têm poucos motivos para se mudar para lá. Falta a faísca que torna uma cidade empolgante e cheia de oportunidades. As cidades chinesas, como Xangai, cresceram e obtiveram sucesso no passado, principalmente devido ao desenvolvimento natural dos negócios. Ela se tornou uma grande potência econômica devido ao seu próspero cenário financeiro e conexões globais. O governo não impulsionou isso a acontecer, simplesmente decolou naturalmente. Xiangan, no entanto, é diferente. É uma cidade construída porque o governo assim o disse, não porque cresceu naturalmente ou tinha um real poder econômico. Independentemente do investimento governamental, sem empregos reais ou oportunidades para construir uma vida, as pessoas não desejarão morar em determinado lugar. Atrair investimentos privados para Xiangan é um desafio totalmente distinto. Essas empresas sabem que mudar para uma cidade nova com poucos negócios é arriscado. O governo pressiona estatais a se mudarem para Xiangan, mas empresas privadas, cruciais para uma economia forte, não estão tão animadas com a ideia. Empresas chinesas e internacionais compreendem que cidades prósperas crescem porque pessoas e negócios desejam estar lá, não apenas por imposição governamental. Shenzhen é um conhecido exemplo de cidade planejada bem-sucedida. Iniciou como vila de pescadores, mas tornou-se grande polo tecnológico após reformas de mercado nos anos 80. Empresas e trabalhadores qualificados afluíram para lá devido a políticas econômicas especiais. Já Xiangan é uma história diferente. Foi completamente projetada pelo governo, esperando sucesso apenas por decreto oficial, em vez de crescer naturalmente. Isso evidencia um problema central no planejamento urbano chinês. O governo pode rapidamente construir estradas e edifícios, mas comunidades reais com economias prósperas não surgem por decreto. Shenzhen segue como um bom exemplo. Seu crescimento também se deve às fábricas e localização privilegiada. Xiangan não tem essas vantagens. Por que as empresas deixariam cidades como Pequim ou Xangai, onde já tem tudo o que precisam? Ótima infraestrutura, clientes e conexões globais. Não faz sentido para eles arrumar tudo e se mudar. A tentativa do Partido Comunista Chinês de impor a realocação econômica por decreto governamental fracassou. Empresas privadas baseiam decisões em rentabilidade, mão de obra disponível e potencial de mercado, não em slogans políticos. Sem um ambiente de negócios vibrante, Xiangan permanece uma cidade vazia com pouca tração econômica. As realocações forçadas foram outro grande problema para esta mega cidade. Em vez de atrair pessoas organicamente, o governo tentou povoar a cidade movendo funcionários do Estado para lá contra a sua vontade. Funcionários de agências estatais de Pequim foram ordenados a se realocar, mas muitos resistem ou buscam formas de evitar a mudança. As pessoas buscam cidades onde possam formar laços, engajar-se socialmente e sentir que pertencem. Impor mudanças aos trabalhadores sem consultá-los não fortalece a comunidade. Em vez disso, apenas faz com que as pessoas que não querem estar lá vejam Xiangan como um local de trabalho temporário, não como um verdadeiro lar. Historicamente, as cidades bem-sucedidas se desenvolveram através da migração voluntária, oportunidade econômica e dinamismo social. Em contraste, Xiangan é um projeto imposto sem nenhum atrativo orgânico. É um ambiente fabricado sem os ritmos naturais da vida urbana. Até mesmo os funcionários do governo que deveriam morar na cidade costumam retornar a Pequim nos finais de semana. Isso mostra que a cidade não teve sucesso em fazer as pessoas sentirem que querem ficar lá a longo prazo. Economicamente, a desaceleração da China está prejudicando as perspectivas de sucesso de Xiangan. A China, antes conhecida pelo rápido crescimento econômico, enfrenta agora um produto interno bruto mais lento, queda na confiança do consumidor e aumento da dívida. O mercado imobiliário, que foi uma grande parte do crescimento da China, está em apuros. Grandes empresas como Evergrande Country Garden estão falhando em pagar suas dívidas. Devido a isso, desenvolvedores e empresas privadas temem investir em Xiangan, receosos de não obterem lucro. No passado, as pessoas investiam em imóveis, esperando que os preços subissem. Mas agora estão sendo mais cuidadosas porque percebem que apenas construir algo não garante que as pessoas irão comprar ou usar. Além dos problemas econômicos, a crise demográfica da China prejudica a viabilidade de Xiangan. A população do país está envelhecendo rapidamente,
com taxas de natalidade em mínimos históricos. Essa mudança demográfica implica em menos jovens profissionais para impulsionar o crescimento urbano. Pessoas que poderiam se mudar para Xiangan geralmente optam por grandes cidades movimentadas, como Xangai, Shenzhen ou Pequim. Essas cidades têm muitos empregos, culturas existentes e conexões com outros países. Se Xiangan não conseguir atrair talentos suficientes, sem uma grande massa de trabalhadores qualificados, a região corre o risco de se tornar um experimento subpovoado. Em vez de uma cidade movimentada e bem-sucedida, o custo enorme de construir Xiangan não foi apenas financeiro. Também envolveu a limpeza de grandes áreas, forçando a destruição de vilas inteiras. Milhares de pessoas que viveram lá por gerações foram abruptamente expulsas de seus lares. Eles tiveram que aceitar os pacotes de compensação do governo, que deveriam ajudá-los a recomeçar. Contudo, o dinheiro recebido geralmente era insuficiente para adquirir uma nova moradia ou conseguir outro emprego. Os agricultores perderam suas terras, e como a agricultura era seu único meio de subsistência, ficaram sem nada. Donos de pequenos negócios também sofreram com a destruição de suas lojas para a construção de grandes edifícios de escritórios e novos projetos caros. Apesar de tudo, muitos desses novos edifícios permanecem vazios. O governo chinês disse que isso era necessário para ajudar a economia do país a crescer. Porém, para quem perdeu tudo, parecia estar sendo empurrado de lado sem ter para onde ir, ficando frustrado enquanto a tragédia se aproximava. Em 2023, durante fortes chuvas, autoridades chinesas tomaram a difícil decisão de evacuar. Residentes ajudam pessoas presas a sair, conforme o último relatório enviado pela estação de notícias. Em vez de deixar as águas da enchente se espalharem por conta própria, eles escolheram direcionar a água para aldeias e fazendas próximas de propósito. Eles fizeram isso para manter as estruturas importantes de Xiangan seguras, como edifícios e estradas. Essa decisão destruiu o sustento de milhares. Famílias que já haviam perdido suas casas antes agora viam tudo o que restava, incluindo terras, negócios e novas moradias, desaparecer sob as águas da enchente crescente. O motivo? O governo decidiu inundar suas cidades para proteger uma cidade em que quase ninguém vive. As pessoas estavam indignadas. Em uma rara demonstração de protesto, elas foram às ruas exigindo respostas. Eles sentiram que o governo priorizava salvar uma cidade vazia em detrimento das pessoas reais sofrendo com suas decisões. Esses protestos deixaram claro o quanto de raiva se acumulou sobre o enorme projeto de Xi Jinping. Era para melhorar a vida, mas, em vez disso, só trouxe dificuldades e forçou as pessoas a saírem de suas casas. O Partido Comunista Chinês não só removeu as pessoas de suas casas, como também forçou os trabalhadores a se mudarem para Xiangan, tentando fazer a cidade parecer viva. Empresas, universidades, hospitais e órgãos governamentais foram transferidos para lá, obrigando os funcionários a recomeçarem suas vidas em um lugar indesejado. Em vez de prosperidade, Xiangan se assemelha mais a um campo de trabalho. O governo tenta animar a cidade com mensagens inspiradoras, propaganda nas ruas e promessas de um futuro com tecnologia avançada. Eles querem convencer as pessoas de que será um ótimo lugar para morar. Independentemente dos anúncios, não se pode esconder a verdade. As pessoas não querem viver onde foram forçadas a se mudar, especialmente se não houver chances de uma vida melhor. Apesar de os líderes chineses não admitirem, o projeto virou um constrangimento. Uma prova clara de que o grande plano de Xi Jinping não está funcionando. A China tem grandes planos para Xiangan, chamando-o de parte do seu plano milenar. Eles encaram isso como uma parte crucial do futuro do país, não apenas um projeto temporário. O governo diz que o crescimento lento da cidade e as ruas vazias fazem parte do processo, mas muitas pessoas não estão convencidas. Eles querem viver em lugares que atendam às suas necessidades agora, não apenas no futuro distante. Essa lacuna entre a visão do governo e o que as pessoas querem deixou Xiangan em uma posição desconfortável. Bilhões foram gastos, mas há pouco progresso real. Para gerenciar o desenvolvimento de Xiangan, o governo criou um sistema complexo com 25 agências, supervisionando 21 departamentos. Isso foi feito para garantir um funcionamento suave e um crescimento de alta qualidade. Apesar da supervisão, Xiangan permanece majoritariamente vazia.
O governo espera atrair empresas e residentes, mas isso não aconteceu. Não importa o quão organizado seja o sistema, as pessoas não se mudarão para um lugar sem empregos ou boa qualidade de vida. Um grande problema com Xiangan é que ele não possui uma economia local forte. No momento, a principal indústria é a construção, mas isso não pode sustentar uma cidade para sempre. Outras indústrias importantes como tecnologia, finanças e manufatura têm lutado para crescer. Sem uma comunidade de negócios próspera ou empregos suficientes, Xiangan se assemelha mais a um enorme canteiro de obras do que uma cidade real. Falta-lhe a energia e o propósito que vem de uma economia forte, deixando-a presa em um estado de incerteza. Além desses desafios, há a complexidade de realocar residentes e empresas para Xiangan. Apesar dos esforços do governo para realocar escolas, hospitais e empresas para a cidade, o processo tem sido lento. O governo implementou regras rígidas para evitar que proprietários deixem suas casas desocupadas. Esses regulamentos foram estabelecidos pelo governo para reduzir as casas vazias, proibindo o investimento em propriedades e exigindo que os compradores morem no que compram. No entanto, este plano não funcionou. As pessoas não querem se mudar para Xiangan apenas por benefícios financeiros, se a cidade não tem serviços básicos e vida social. Apesar dos esforços do governo para tornar Xiangan atraente, as regras rigorosas de propriedade não compensam a falta de uma comunidade vibrante. Apesar dos desafios, o governo mantém seu compromisso com a visão para Xiangan, considerando-a uma peça fundamental para o futuro da China. Os oficiais seguem impulsionando este plano de longo prazo, crendo que ele será crucial na formação das cidades do país. Contudo, somente ter uma visão não basta para atrair o interesse das pessoas em se mudar para Xiangan. A maioria dos potenciais residentes e empresas se preocupa mais com suas necessidades atuais do que com promessas futuras. O plano de longo prazo do governo tem frustrado muitos, especialmente os que querem ver um progresso mais veloz. Chamar isso de um plano milenar soa impressionante, mas não resolve os problemas imediatos das pessoas que precisam de um lugar para viver e trabalhar hoje. Projetado e construído para fazer parte do legado de Xi Jinping, Xiangan é uma de suas ideias mais importantes. A cidade deveria provar que ele poderia criar uma metrópole moderna, ecológica e planejada com cuidado. O baixo número de pessoas que se mudaram para Xiangan questiona seriamente a eficácia da liderança local. Se um grande projeto governamental enfrenta dificuldades, isso levanta dúvidas sobre a capacidade da China de gerir sua economia através do controle estatal. Os problemas em Xiangan revelam os principais desafios de Pequim ao tentar remodelar a economia e a população por meio de políticas. Além disso, as razões econômicas para se mudar para Xiangan não são muito convincentes. O governo tentou atrair empresas e pessoas com incentivos de trabalho, mas esses esforços geralmente falharam. Empresários estão preocupados com a escassez de cadeias de suprimentos e mercados consumidores na cidade. Os trabalhadores hesitam em mudar suas vidas para uma cidade sem uma identidade econômica clara, além das ordens governamentais. As torres vazias de Xiangan refletem a crise imobiliária mais ampla da China. Por todo o Brasil, existem cidades fantasmas e áreas urbanas modernas com edifícios desocupados. Um exemplo conhecido é Ordos, na Mongólia Interior, onde milhares de casas estão vazias por falta de pessoas se mudando para lá. Isso criou sérios problemas financeiros para os incorporadores imobiliários e governos locais que investiram muito dinheiro nesses projetos, mas agora estão lutando com valores imobiliários mortos e em queda. Xiangan enfrenta um risco similar. Se fracassar, pode se tornar a cidade fantasma mais dispendiosa e constrangedora da China. Enquanto isso, a economia da China já está lutando com o crescimento lento, uma população envelhecida e um mercado imobiliário enfraquecido. O país não pode continuar gastando dinheiro em projetos que não geram benefícios econômicos reais. Para Xi Jinping, as dificuldades de Xiangan representam um dilema político. Tendo apostado tanto de sua credibilidade no projeto, ele não pode deixá-lo falhar. A realidade no local sugere que nenhuma quantidade de propaganda ou realocação forçada pode transformar Xiangan na metrópole próspera que deveria ser. O fracasso da cidade atingiria diretamente a narrativa de Xi sobre a ascensão imparável da China sob seu comando, gerando questionamentos internos e externos sobre a eficácia de suas políticas.
Com a desaceleração econômica da China e o crescente ceticismo global sobre seu modelo, o fracasso de Xiangan pode simbolizar as fraquezas mais amplas na abordagem de governança de Xi. A luta para reviver Xiangan expõe os limites do controle de cima para baixo da China em um mundo em rápida evolução. O Partido Comunista Chinês acelera grandes projetos com seu forte controle. No entanto, não pode controlar onde as pessoas querem viver ou como as cidades crescem naturalmente. As pessoas decidem onde morar, baseando-se em empregos, estilo de vida e oportunidades econômicas, não apenas porque o governo orienta. Ao ignorar isso, Xiangan se tornou um lembrete caro do que pode dar errado quando o governo tenta controlar tudo. As ruas vazias de Xiangan revelam os desafios que o presidente Xi Jinping enfrenta para moldar a sociedade chinesa de acordo com sua visão.